a documentação do meu imóvel está complicada, está cheia de problemas, tem restrições judiciais, penhoras, precisa passar o nome para herdeiro, precisa fazer partilha, a gente ocupa o imóvel há muitos anos, sentar no nome do proprietário, a pessoa que já faleceu, teve compra, contrato de gaveta. Tem jeito? O objetivo desse vídeo é mostrar quais os caminhos que se pode fazer para resolver esse problema. Roda a vinheta. Antes de começarmos, você pode clicar o seu like e se tornar assinante do canal. Você vem aqui regularmente. Por que não se torna assinante de vez e tem todas as novidades do canal? Pergunta: todo imóvel tem solução? Resposta: depende. Resposta: tudo depende de uma análise vitoriosa e tem que ver o caso concreto. As principais dificuldades são os das dívidas, as dificuldades de formar as provas necessárias, o grau de interesse do proprietário em regularizar a propriedade e o fato de alguns bens e localidades não permitirem o uso capião. Ó, comprar contrato da Caixa com contrato de gaveta não dá, nem construir terreno do governo. Por quê? Porque não é possível fazer uso capião de bens do governo. Bens públicos e bens sob alienação fiduciária são bens públicos. E não é possível fazer uso capião. O que quer dizer estritamente regularização? O imóvel está no seu nome, sem ônus. Existem outros tipos de regularização que também podem acontecer ao mesmo tempo ou não. Por exemplo, regularização física, que é a renovação de obras, que é exclusiva do engenheiro, ou já referenciamento aí, que é do agrimensor, né? Ou regularização ambiental, para reconstruir a reserva legal prevista no Código Florestal, né? Por que eu não vou falar delas? Porque elas estão associadas aí a outros ramos de atividade, né? Que não advogados. São advogados, são atividades aí que precisam de intervenção interdisciplinar. Avisa aos navegantes, tá? Você quer comprar uma chácara, uma fazenda, mesmo que pequena, você precisa de uma equipe interdisciplinar. Ou é muito fácil ser pego numa multa do IBAMA, tá? Ou o cadastro rural ser desatualizado e aí você comprar um loteamento numa área proibida que está em área de conservação e aí você não vai conseguir usufruir. Ressalvando esses casos que precisam de atuação de profissionais de várias áreas de atuação, existem outras técnicas de regularização para passar para o seu nome sem que se trabalham apenas com conhecimento jurídico. Tá? Você, corretor de imóveis, consegue pelo menos identificar o problema e buscar o advogado para que as partes resolvam, né? Ou o comprador ou o vendedor resolvam, né? Às vezes o comprador paga por o vendedor resolver. Agora chega de leilões, vamos falar das técnicas. Técnica número 1, regularização da cadeia registrada. Tá? O registro de imóveis é baseado aí no princípio da continuidade. Todos os donos devem estar em fila perfeita. João passou para Maria, que passou para José, que passou para Tício, que passou para Caio. Tudo tem que estar arrumado bonitinho. Tá? Então, qual é a técnica aqui? Fazer escrituras públicas que passam o nome de um para o outro. Tá? Você vai fazer uma série de escrituras públicas que todos assinam sucessivamente. Se um já tiver falecido, dá para fazer? Dá. Nomeia o inventariante. Tá? Técnica número
2. Levantamento de restrições de penhores. Como se faz isso? Faz um acordo com o credor que estabeleceu as restrições das penhoras. Né? O credor que foi lá e disse: fulano de tal, baixo, credor trabalhista, fez um penhora ou fez indisponibilidade nesse imóvel. O que você vai fazer? Você vai negociar uma proposta para ele aceitar a quitação para dar baixa. Tá? Muitas vezes, você tem um acordo, você amarra um acordo em que o comprador é que vai fazer esses levantamentos. Você está devendo, sei lá, 10 mil, aí você faz um acordo, aí você faz uma baixa. O comprador faz um acordo com os credores. E isso vai para o contrato de compra e venda. Tá? Paga essas dívidas e pede para levantar. A terceira técnica é a adjudicação compulsória, que é uma ação judicial, agora pode ser, devido ao provimento 150 de GNJ, pode ser feita pelo cartório. Qual é o objetivo? Suprir a recusa do vendedor de fazer escritura pública. O juiz ou o registrador assina no lugar dele. Pensa assim, qual é a importância disso? Que muitos imóveis são vendidos porque você teve um contrato particular. Para evitar pagar as taxas de escritura, de TBI, o vendedor antigo passou para frente por meio de um contrato particular. Isso é legal? Não. Mas você precisa suprir, resolver esse problema. Né? E aí a matrícula está no nome de fulano, passou para Beltrano, que passou para você. Como é que você resolve essa passagem de fulano para Beltrano? Você faz um contrato particular, que foi feito com um contrato particular. Você faz uma adjudicação compulsória. O juiz ou o registrador vão suprir essa manifestação de vontade para poder regularizar a continuidade registral bonitinha. Ok? Inventário. Agora, quarta técnica, inventário. Inventário é partilha de bens de pessoa falecida. Mas aqui, fazemos inventário não para fazer partilha, mas para passar para o filho e para o filho passar a escritura para o terceiro. Tá? A ideia é resolver a cadeia registral. O pai passou para o filho, João passou para Maria, e aí a Maria passou para o Tício. Você faz o inventário para resolver essa continuidade. Tá? E, finalmente, uso capião, tá? Que é muito usado no Brasil, mais do que devia. O que é o uso capião? É a compra originária pela posse prolongada. Tá? Mas é uma técnica bastante complexa, tem muitas modalidades. Você está morando em imóvel? Provavelmente você vai se enquadrar na uso capião ordinária de 5 anos, tá? Tem um justo título e, e aí você consegue justificar para 5 anos, ou você não tem o justo título e aí você usa 10 anos. São trocentas modalidades, inclusive a extraordinária sem justificativa são 15 anos. Tá? Mas tem que ver no seu caso concreto se dá para fazer uso capião. Então, com isso, chegamos ao final do vídeo e dizemos que há várias formas de regularização possíveis e que ela tem que ser analisada no caso concreto e que é necessária uma análise cuidadosa do seu imóvel. Finalmente, recomendamos a você que qualquer matéria referente a imóveis, que você procure o seu advogado de confiança. Muito obrigado.